Olá, tudo bem? Me chamo Juliana e nesse vídeo venho aqui para compartilhar com vocês como que foi o Dia dos Pais, as vendas, né? Como que foi nesse período aí do Dia dos Pais. Nesses dias eu tava assim mais me reorganizando, montando os kits e como eu havia já compartilhado com vocês, eu decidi não fechar os presentes, porque como no Dia dos Namorados não foi um grande auge de vendas, acaba que pegando poeira, né, as embalagens. Então, por via das dúvidas, resolvi fazer o que? Preservar as minhas embalagens. Então, eu praticamente, a maioria dos kits, eu deixei eles todos expostos, porque caso o cliente quisesse mudar alguma coisa também tinha essa possibilidade e também não estragaria as embalagens. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, que ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, foi isso que eu fiz dessa vez, né? Porque, querendo ou não, acaba gastando mais tempo quando a gente faz o fechamento de todos os kits presentes das cestas, gasta bastante tempo mesmo. E às vezes não chega a vender todos eles, né? Que já aconteceu no meu caso. Então, por conta disso, eu resolvi o quê? Poupar o meu tempo e também os meus custos, as minhas embalagens. Então, eu deixei simplesmente quando finalizando alguma venda, né, no decorrer mesmo do dia, fechou alguma venda, entrega, era o tempo necessário que eu precisava já para embrulhar e já mandar para entrega. Então, eu resolvi fazer dessa forma assim, o que me ajudou bastante também. Quero sim aderir, né, esse método, dessa forma, por mais período aí de tempo, independente da data comemorativa, fazer dessa forma para preservar as embalagens o máximo possível, porque toda a embalagem, né, tem um custo e tudo mais, e cada perca já é um prejuízo, né? Já não é somado em lucro, sim em prejuízo. Então, no Dia dos Pais, confesso que a maioria, assim, dos clientes estava tendo, assim, procura, né, durante as semanas que fecharam, né, tipo, já começaram a comprar antes do Dia dos Pais. Não foi uma grande quantidade, lembrando que os clientes que já compram comigo com frequência, se eu não me engano, foi tipo contado em uma mão só, os que compraram o presente para o Dia dos Pais. Inclusive eu nem estava esperando, né? É uma cliente que eu nem tinha um contato mais. Ela falou que já comprou de mim um outro período de tempo, acredito que deve ter sido há um bom tempo, e eu já não me lembrava mais. E aí ela falou, né, que o marido dela gostou, né, de um perfume específico que ela tinha comprado, né, comigo, que foi da Jequiti. E aí ela perguntando se eu tinha algum presente, alguma coisa ali da marca Jequiti. Mandei as opções do que eu tinha da Jequiti e também mandei os que eu tinha da Natura, né, que eram os miniatura. E ela acabou gostando, né, de 2 kits presentes. E aí finalizou a compra. Isso foi antes do Dia dos Pais, então já estava tendo algumas vendas antes do Dia dos Pais. Aí quando foi um dia antes, né, que foi no sábado, as vendas eu achei assim um pouquinho calma, confesso que eu achei muito calma as vendas, né, mas eu já tava ali meio assim, observando também o mês de julho, que as vendas caíram demais, então quase não tinha procura, era bem, sabe, aquele longo período, ou quando tinha era uma procura ou outra para ter uma venda. Então, o Dia dos Pais já começou a movimentar um pouquinho mais, em vista de antes, né? E aí, quando eu esperei, né, passar o período ali, e também, né, tive a encomenda da lembrancinha para o Dia dos Pais, né, que foi uma lembrancinha, assim, que foi uma encomenda de um dia para o outro. Graças a Deus consegui terminar, finalizei e também entreguei a tempo. Que também ajudou bastante, essas lembrancinhas ajudou no sentido que já é uma venda a mais, né, em vista já dos presentes, e também me ajudou no sentido de vender os rolons, porque eu às vezes exagero um pouquinho em comprar rolons. Isso aí eu já sou assim, hoje eu me sinto exagerada, porque eu tinha investido, desculpa o barulho aqui, eu moro perto do mato mesmo. Então sempre vai escutar barulho de passarinho, de algum bichinho passando. E o que acontece? E como eu tinha, assim, comprado bastante Rolon, né, Rolon da mesma fragrância, eu já fiquei um pouquinho preocupada, então já foi nessa lembrancinha, então já foi 11 Rolons, né, daquele que tava com desconto bem legal, tava com precinho muito especial. Eu não sei ao certo se ele tava R$2,50 ou menos, cada um deles. Então tava com precinho muito especial, então eu dei um desconto, né, fazendo essa lembrancinha, né, como foi uma grande quantidade, eu dei um desconto que ficou bem legal pra mim também e para o cliente.
Então ajudou bastante, mesmo que tenha sido lembrancinha, mas cada venda que a gente tem, ela tem um significado e também ajuda também a movimentar o nosso estoque. Mas na parte de presente, eu confesso que não saiu grande quantidade de presente. Tava saindo mais a lembrancinha. Principalmente, eu não tenho aqui pronto, porque eu já vendi as que eu tinha. Mas essa caixa de sabonete, né, ela é embrulhada, né, sabe, naquele saquinho transparente que eu tinha compartilhado aqui com vocês. Mas o lacinho bola, bem simples. Eu não coloquei nenhuma imagem, né, de Feliz Dia dos Pais, nada disso. Porque eu tinha feito no Natal, não vendi nada. Então eu falei, não vou colocar nada aqui, né, nada que danifique a caixa para depois eu perder a caixa, né. Mesmo que eu tenha ali outras caixas da mesma. Só que eu já pensei assim, vou fazer uma embalagem mais simples, né. Se vender, ela já é bonita, ela em si. E se não vender, também tem a caixa, que eu vou poder vender a caixa, caso o cliente só queira a caixa, então não sair no prejuízo. Então eu pensei um pouquinho de cada nessa parte, também para eu não ficar fazendo impressões desnecessárias em data comemorativa. Já fiz as tagzinhas, já foi um investimento, né, de imprimir as tagzinhas, recortar, então foi uma quantidade legal, né? Ainda sobrou um pouquinho, mas tudo bem, né? A gente que faz a impressão e recorta tem um custo um pouquinho menor, então não fique naquele super prejuízo. Parando para pensar nessa base. Agora, se for pagar para imprimir, aí já acho que não compensa. Então eu fiz bem simples mesmo. E dessa caixa aqui, eu não vou falar que eu vendi, nossa, vendi horrores. Mas por ser uma caixa que não tava vendendo nenhuma, sabe? Nenhuma. Aí eu fiz um molde, postei, aí vendi. Aí eu não tinha, só montei um, porque eu sou assim, quando o assunto é lembrancinha, eu monto só um. Se eu vendesse um, ok. Se eu tiver procura e eu não tenho ele montado, eu vou lá e monto. Não vou perder de vender, porque se é algo mais simples, sabe, pra remontar, eu vou e remonto. Que foi o que eu fiz. Aí eu vendi um, deixei lá os posts, né, aí apareceu outra pessoa interessada, eu fui lá, combinei tudo certinho a entrega. No período que eu chamei o entregador, era o período que eu já fechei outra. Então, ao total, pra mim, foi ótimo nesse sentido. Vendi 3 caixas dessa, que pra mim ajuda muito, né? Cada caixa de sabonete que vai eliminando ali já ajuda demais. E sem contar que algumas eu montei em presente também, nos presentes masculinos, então já facilita. Aí na parte de presente, saiu assim, mais acessível, né, nessa faixa de valor. Não teve uma grande procura de presente para o dia dos pais, né? Então não vendi uma quantidade exorbitante, né? Mas se for comparar ao Dia dos Pais do ano passado, né, que eu deixei para fazer o recálculo, mais ou menos acho que foi terça-feira que eu comecei a fazer o recálculo. Acho que foi segunda ou terça, mais ou menos. Eu tava fazendo o recálculo das vendas, né, até domingo. E também tava olhando do ano passado, as vendas nesse período do dia 1 até o dia mesmo do Dia dos Pais, para ver mais ou menos como que tava ali o levantamento das vendas. E aí só assim que eu tive um pouquinho mais de cálculo a respeito, né, desse assunto, se valeu a pena, se foi melhor, se não foi. E eu observei que foi mais presentes acessível esse ano. Eu montei, né, lembra assim, montei presentes na faixa etária de 40, de 50, mas os que saíram foi esses de 25 e de 50. Se eu não me engano, saiu também que teve um valor assim que ficou tipo 90, o kit presente. E caro mesmo saiu um. Esse um já deu uma ajudada também ali nas vendas do Dia dos Pais, porque tava saindo mais nessa faixa de preço. Em comparação, o ano passado para esse ano as vendas foi um pouquinho menor. O Dia dos Pais. Se eu não me engano, até o período do Dia dos Pais, eu acho que de vendas foi tipo 600, 700 reais a menos. A menos. Faz diferença, né? Se for comparar, porque o ano passado foi meu primeiro ano do Dia dos Pais, eu quase não tinha estoque, eu quase não tinha pronta entrega, eu não tinha grande variedade, é só pra vocês verem mais ou menos como que funcionam as coisas. Não tinha grande variedade, mas o ano passado, o meu foco de venda, de montar presente, eu observei muito isso. O ano passado, o meu presente mais acessível do Dia dos Pais foi 60 reais. Eu não montei mais barato do que isso.
Então, sempre quando alguém ia perguntar, né, de presente, eu apresentava os que eu tinha e sempre escolhia o mais barato, que era o de 60. E as entregas, eu não fazia entrega gratuita. Eram os clientes que pagavam a taxa da entrega, né? Então, tudo aí a gente soma também, né? Porque a gente soma. Então, esse ano eu já resolvi montar, tipo, lembrancinha. Foi bom, foi, porque eu fiz divulgação, né? Como eu montei minha primeira caixa, divulguei. Aí, através dessa primeira caixa, a cliente que viu, ela queria, né, encomendar lembrancinha. E como ela viu que eu monto lembrancinha também, aí acabou fechando uma venda de lembrancinha, né? Então, é isso. Mas em comparação, o ano passado foi um pouquinho melhor também. O início do ano, assim, do mês, né, foi ok, foi legal, mas esse deu uma reduzida, como eu compartilhei assim com vocês. De julho pra cá reduziu bastante, bastante mesmo as vendas. Tanto é que eu tô tentando me equilibrar, assim, até mesmo nos investimentos, né, dando uma pausa, assim, de compras, até restabelecer. Mas até o momento as vendas não está super legal, ela está, assim, bem devagarzinho, né? Agradeço a Deus pelas vendas que tenho, porque eu sou muito agradecida, porque imagina só, se a gente não vender nada, aí realmente as coisas ficam mais difíceis, né? Vamos dizer assim. Mas realmente reduziu bastante, né? Teve período aí que eu não vendi nada, mas eu tava comparando também, acontece, no Dia das Mães também teve um período no mês das mães que eu fiquei muitos dias sem vender, mas no Dia das Mães recuperou os dias todos. Mas infelizmente no Dia dos Pais não foi uma excelente venda. Mas tudo bem. Eu não estava assim muito pensando assim que eu ia vender horrores por causa da data comemorativa do Dia dos Namorados, que eu achava que fosse e não foi. Mas ainda assim, o Dia dos Namorados vendeu mais do que o Dia dos Pais desse ano. Pra vocês verem mais ou menos o que pode acontecer. Me refiro assim na data, né? O ano passado foi o Dia dos Pais, porque eu não fiz nada assim pro Dia dos Namorados. E esse ano, o Dia dos Namorados foi um pouquinho melhor até a data, né? Que eu faço o cálculo até a data. Mesmo assim, foi um pouquinho reduzido. Aí estamos aí tentando correr atrás pra tentar dar uma recuperada, melhorar assim as vendas. Porque a gente a gente tentar correr atrás pra assim melhorar as vendas, conseguir aí atingir o objetivo, né? Porque todos nós temos um objetivo, temos também conta pra pagar, então a gente vai correndo atrás, não desanimar, né? E então é isso que eu tô tentando fazer, correndo atrás, então tô assim fazendo algumas promoções, fazendo um giro e também reorganizando as finanças, porque é dessa forma. Até normalizar também quero e tô continuando aí na luta pra zerar os boletos. Mas isso eu sei que leva um tempo, tudo leva um tempo. Zerar os boletos e aí uma preocupação a menos e investir em outras coisas também, né? Porque quando a gente faz o zeramento do boleto, a gente com o dinheiro investe no que quiser, não é só produtos. Tem outras coisas também. E eu gosto bastante de trabalhar com outras coisas. E eu ainda tô vendo certinho, conforme que tá tudo as contas, pesquisar novas coisas para investir. Coisas que não têm validade, mas eu ainda tô vendo o que eu vou investir, né? Não desanimar não, mas sempre trazer coisas novas, coisas diferentes para um equilibrando o outro, né? Eu penso assim, se as vendas não tá muito legal em cosmético, em produtos, ter alguma outra coisa, algum complemento que possa suprir ou ajudar para não decair totalmente, né? Porque a gente sabe que tem um período que tá ótimo, as vendas tá ótimo, mas tem um período que às vezes aquele em questão acaba dando uma parada, né? Às vezes para porque os clientes têm, né? Se os clientes compraram recente perfume, eles não vão comprar de novo. A não ser que seja um cliente que gosta de sempre estar tendo novidade, lançamento, mas caso contrário, não. É só quando acabar que vai realmente procurar. Não sei, assim, como que funciona, né, pra vocês, mas, tipo, eu vendo, não tenho, assim, uma grande cartela, né, vamos dizer assim, de clientes fixo, que compra com frequência ou que compra só de mim. Então, eu observo tudo isso, eu observo muito. Não tem. A gente almeja, a gente até almeja, mas a gente entende que não é sempre que é possível, né? Então, eu
confesso que eu não tenho, por mais que já tenha um período, tem bastantes clientes que estão ali olhando, às vezes compra porque o precinho tá legal e tudo mais, ou às vezes porque tá precisando de alguma coisa, né, que eu postei lá e tudo mais, e às vezes só comprou naquele momento, mas não significa que vai comprar novamente, então eu tenho essa consciência, então eu não foco 100% no WhatsApp, só para os meus clientes. Eu vou fazendo divulgação em grupos, em marketplace, né, do Facebook. Às vezes a venda maior não é os clientes que estão ali visualizando no WhatsApp, mas sim lá dos marketplaces do Facebook, né? Acaba sendo a maioria das vendas de lá. Ou às vezes acrescenta também com um post que eu fiz ali num grupo de WhatsApp, né? Às vezes fecha uma venda, 2, 3 ali. Todas essas vendas, elas são contabilizadas no final, o que ajuda muito, né? Ajuda muito mesmo. Mas dizer fixo, ter uma cartela de cliente, não tem. Vou ficar triste por isso? Não. Vamos correr atrás aí pra gente poder se reerguer, né? Se realmente as coisas não tá fáceis, as vendas não tá assim exorbitantes, né? Mas correr atrás para se reerguer. Não é o momento de se desesperar e desistir, e sim se reerguer e de preferência se reerguer livre de conta. Porque se você se reerguer livre de conta, você não tem preocupação em, sabe, em ficar sufocada ali na maior correria, eu preciso vender, eu preciso fazer isso, preciso daquilo. Às vezes acaba não tendo um pouquinho de tranquilidade. Confesso que por esses dias até que eu tô tranquila, é até demais. Tento relaxar um pouquinho a mente, parar de pensar em preocupação, porque realmente, senão a gente não vai, né? A gente tem que ficar calma, relaxado. E confesso também que dei uma pausa também de gravar vídeo aqui no YouTube, porque eu realmente tiro esse tempo pra mim ficar mais tranquila. E focar em fazer divulgação, né? Cuidar da família e se reerguer psicologicamente. É assim que a gente faz. Se reergue, se reerguer, né? Independente de como está ou como não está. E para continuar seguindo em frente. Como que foi as vendas do Dia dos Pais? Eu acredito que não é para todos. Eu tô no grupo também de vendedoras que divulgam, né? Que foram ótimos e outras que não foram tanto. Coloca aqui nos comentários como que foi as suas vendas do Dia dos Pais. Se foi o que você esperava, se foi melhor e se não foi. É sempre bom compartilhar a experiência. É sempre bom. Assim a gente sabe mais ou menos como que está na parte das vendas, porque realmente observando, né, um todo, em algum momento as vendas realmente reduziam. E eu faço comparação bastante para ter mais ou menos um entendimento assim do que está acontecendo. Por quê? E também ficar com o pé no chão, né, na hora de fazer o investimento para não quebrar. Vamos dizer assim, confiar 100% no que vai vender sem saber se vai vender. E vai ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu curtir, que ajuda muito, ou um coraçãozinho, que ajuda muito mesmo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!